Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Que bom ter você aqui, nesse jardim onde Deus transforma memórias antigas em direção nova e onde cada ferida guarda um chamado escondido. Hoje nós vamos caminhar por um capítulo muito especial, um capítulo sobre propósito, sobre destino e sobre como Deus fala nas entrelinhas da nossa própria história. E se você já desconfiou que existe algo maior te aguardando, ou já sentiu aquele sussurro do céu que você não sabe explicar, então esse episódio é para você. No capítulo 7, eu falo sobre quando eu finalmente entendi que somos chamados não por mérito, mas por graça. Houve um tempo em que algumas lembranças começaram a voltar, não como nostalgia, mas como sussurros do céu. E eu me lembrei de algo que eu ouvi ainda menina, devia ter entre 8 ou 10 anos, quando alguém me disse pela primeira vez: um dia você vai pregar para multidões. Naquela época, isso soava impossível. Eu era tímida, fechada, e por mais que eu gostasse de palavras, eu sempre escondia a voz por trás das palavras escritas. Falar em público parecia outro planeta, mas Deus tem um jeito curioso de conduzir as coisas. Hoje, olhando para minha história, eu percebo que aquele chamado não desapareceu. Ele só ecoou de outras formas. Não veio em palcos, não veio em púlpitos, não veio sob holofotes. Ele veio nos bastidores, nas reuniões, nos treinamentos, nas apresentações. E em cada momento que eu era chamada a falar, o frio na barriga voltava, junto com a certeza de que não era sobre dominar a cena, mas sobre deixar Deus dominar o momento. Mas até entender isso, eu caminhei por desertos que eu não compreendia. Perdas, traumas, dores emocionais e financeiras, feridas que eu só queria esquecer. Até que eu ouvi uma frase que mudou a minha forma de enxergar todo o sofrimento. Onde mais sofremos, talvez ali esteja o nosso ministério. O deserto não vem para nos destruir, mas para nos dar autoridade sobre aquele assunto. E então, tudo fez sentido. Talvez eu nunca pregue para multidões, mas talvez Deus tenha me levantado para falar com mulheres que, assim como eu, viveram traumas que calaram a sua alma e se acharam pequenas demais para serem usadas. Talvez o meu púlpito seja outro, uma mesa de café, um treinamento, uma conversa, um texto num blog. Talvez Deus nunca tenha me pedido voz de palco, mas voz de consolo. E talvez o deserto que me feriu foi o mesmo que me ungiu. E em um dia comum, enquanto eu folheava minha Bíblia, Deus falou comigo de novo. Não como uma promessa distante, mas como uma semente germinando. Talvez eu ainda não tenha falado a multidões, mas Deus já tem me usado para alcançar exatamente os corações que mais precisam ouvir sobre Ele, os que vivem o mesmo silêncio que um dia me calou. Tu mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. É a promessa contida em Salmos 30:11. E antes de encerrar, eu quero te contar essa verdade. Nem todo chamado vem com microfone, nem todo altar tem holofotes, nem toda voz ecoa em auditórios. Alguns chamados nascem no segredo, no choro escondido, na escrita silenciosa de quem um dia se achou pequeno demais. Há quem pregue com palavras, mas há também quem pregue com a forma como perdoa, como recomeça, como insiste em amar mesmo ferido. O deserto, ele não calou a sua voz, ele afinou. E talvez o teu altar não tenha multidões, mas tenha lágrimas, verdade e presença. E é nesse lugar em que Deus transforma feridas em ministério. Se você quiser ler esse capítulo completo ou caminhar por outros textos que Deus tem soprado ao meu coração, eu te convido a visitar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E se esse episódio falou com você, se te lembrou do seu próprio chamado ou reacendeu um propósito adormecido, compartilha com alguém que também precisa lembrar que Deus continua nos chamando nas entrelinhas. Obrigada por caminhar comigo, por mais esse capítulo tão cheio de significado. Que Deus confirme a sua voz, reacenda o seu propósito e te mostre que o chamado dele é sempre maior que o nosso medo. E eu te espero no próximo episódio do Entre Flores e Cicatrizes.